Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo os comentaristas aí debatendo sobre o Palmeiras. Palmeiras que vai ficar mais forte aí após a janela de transferências, com a chegada do Felipe Anderson, Augustin Giai e também o Maurício. E segue a negociação aí do Palmeiras com o Gabigol, tentando aí a liberação para ele jogar ainda no Verdão em 2024. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Verdão, tudo do Palmeiras, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Soler, Dudu, se vai ou se não vai, Estevão, né, que tá jogando muita bola, Abel, né, o Palmeiras buscando aí mais um título do Campeonato Brasileiro. Qual é a parada toda em relação ao Palmeiras que tá numa fase, hein? Vamos lá, craque, começando com essa situação, né, envolvendo o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Essa história, né, de uma possível troca entre Dudu e Gabigol começou no dia 21 de junho, quando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, já sabendo do interesse do Verdão pelo Gabigol, tentou fazer uma troca para não sair de mãos abanando. Ele tentou sugerir ali, vamos trocar Gabigol por Dudu? Só que o Palmeiras, num primeiro momento, disse pro Landim: eu quero acertar com o Gabigol. Depois a gente vê o que a gente faz, mas primeiro eu quero saber se o Gabigol quer ser jogador da equipe do Palmeiras. Hoje existe algo bem alinhado entre Palmeiras e Gabigol. O Palmeiras já sabe tudo que o Gabigol quer e vice-versa, né? O Gabigol sabe tudo que o Palmeiras espera dele. Só que o Landim, já sabendo que vai perder o Gabigol, independentemente se for para o Palmeiras ou para algum outro clube, o Landim tentou forçar essa situação, tentou forçar a ida do Dudu nessa troca. No entanto, o próprio Dudu não quer ser moeda de troca. Ele chegou a ser pressionado internamente porque ele se ofereceu ao Cruzeiro, depois ele não quis ir, e aí entenderam que, seria interessante, mas o Dudu não quer. Então, já está descartada esta possibilidade de Dudu ser trocado pelo Gabigol. Nesse momento que está acontecendo, o Palmeiras mandou... Você tem informações que daquilo que a Leila disse, ela está tentando de alguma forma tirar o Dudu do Palmeiras, ou isso não é verdade? Pelo seu entendimento. Nesse momento, o Palmeiras abriria a mão do Dudu, só que o próprio jogador quer cumprir agora o seu contrato. Então o Palmeiras também vai respeitar isso, vai continuar dando as oportunidades para ele. Se chegar uma proposta e o Dudu quiser sair novamente, aí vai depender do jogador, mas hoje ele é sim um jogador negociável no time do Palmeiras, mas nesse momento não existe mais essa possibilidade de troca entre Dudu e Gabigol, porque o Dudu não quer ser moeda de troca e não quer ir para o Flamengo. Então o Palmeiras mandou um pré-contrato para o Gabigol, esse pré-contrato já está na mesa do jogador e do seu empresário, resta agora a resposta. E aí, quando tiver a resposta, o Palmeiras, se evidentemente ela for positiva, aí o Palmeiras vai fazer todos os trâmites legais para fazer o anúncio oficial do Gabigol, mas seria um pré-contrato para ele chegar em janeiro de 2025. Qualquer outro movimento para 2024, aí o Palmeiras teria que colocar dinheiro na mesa. Posso fazer uma pergunta para você? Que você é o setorista do Palmeiras e que, por sinal, você sabe tudo do Palmeiras, é um baita de um repórter. Vamos lá, então. Se ele não continuar entrando, se ele não for tecnicamente aproveitado, Paulo do Vale, sai do celular que eu vou quebrar essa porra. Se vocês não acham que vai chegar um momento que ele vai querer, não sei quantos jogos ele tem aí, dele. Não sei, vai... um jogador como o Dudu, ele não entra, sabe, não entra... Você tá falando do Dudu. Do Dudu, desculpa. Você acha que não vai chegar um momento que ele mesmo não vai querer ir embora? Pode ser. Por essa situação, talvez? Que ele seja cansado ali exatamente por não ter mais o prestígio que o próprio... Aí não tem mais, né, filho? Com a presidente do Palmeiras, com a Leila Pereira, depois que ele foi até o Barros, bateu na porta e falou: Barros, tem uma proposta do Cruzeiro e eu quero ir. Não, eu quero ir. Talvez ele achou que o Barros ia trucar e falou: não, vamos ficar, vamos conversar sobre o seu contrato. Aí não trucou e venderam ele. Tá bom. Vamos vender. Pode ir.
Então, pode ser que no cansaço, no futuro, ele saia. Mas nesse momento, ele não será mais envolvido nessa troca porque ele não quer ir para o Flamengo. Tá, o que você pensa disso, Paulo do Vale? Eu acho que seria uma troca ruim para os dois lados, levando em consideração que o Gabigol, claro que ele precisa de novos ares, mas o Dudu, né, para ganhar espaço no Flamengo, eu acho que seria algo um pouco mais difícil no atual momento da carreira. O Tite já não é muito fã do Dudu, então assim, eu entendo o Dudu não se arriscar indo pro Flamengo e não se sujeitar a ser... É verdade. A manobra do Landim foi... Não quero sair com uma mão na frente e uma atrás. Vamos tentar fazer uma troca. Você fica com um ídolo meu, eu fico com um ídolo seu. Foi essa manobra que o Landim tentou. Por isso que o nome do Dudu apareceu na pauta. E assim, né? A gente sabe que o Tite não é muito fã nem do Gabigol e também. E muito do menos Dudu. do Dudu. Não Exatamente. levar ele pra Copa. Eu tô assistindo aqui um programa de televisão e tá aparecendo o irmão do Jorel. Ele tem um pacotinho de lenço umedecido. São 120 unidades, né? Aí tem gel, tem bala soft. Lembra da soft? Vocês são jovens, não lembram da soft. Cara, é impressionante. Uma cestinha ali, Tem uma tem um cestinha. gardenal. Cara, né? que legal, cara. Acho muito bonito você aparecer na televisão com o lencinho umedecido, o que é bom pra todos nós. Terminando agora a sua, garotinho. E aí, então, essa é a situação de momento, né? O Gabigol tem uma proposta de pré-contrato na sua mesa, o Palmeiras tenta fazer com que ele assine esse contrato, e aí em 2025 ele seria jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Verdão, que está perto de oficializar uma saída, que é a do Garcia, que será emprestado para... Quem? O Gustavo Garcia, que vai ser emprestado Garcia? para o Santa Clara. O Garcia, de Portugal. lateral? É, o lateral Garcia, porque chega Agustin Giai agora, o Giai, por sinal, amanhã vai ser apresentado de forma oficial, e o Palmeiras está negociando a venda do John para o Red Bull Bragantino. O valor total da negociação pode chegar a 7 milhões de dólares, mas é claro, aí ele tem que atingir algumas situações no próprio Red Bull Bragantino. Palmeiras entende que seria um bom negócio, então o John pode sair do Palmeiras nos próximos dias, vendido ao Red Bull Bragantino. O pessoal do YouTube que tá com a gente, fala o nome do pessoal aí, Pedro Ramiro. Estamos com 1.000 pessoas já aqui no YouTube, aliás, agradecendo demais a audiência no Donos da Bola. Aproveitando para você que está no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, deixar o seu like e inscrever-se no canal. O Rick Silva, ótimos comentários do Neto sobre a seleção. O Socratiano Timão, falando do Gabigol e aquela frase dizendo que o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. Copinha tem, pô. O Vitor Maria também tá com a gente, o Marcelo Arnaud também, e dizendo, outra, lá no Flamengo ele é reserva absoluto, falando sobre o Dudu. Você acha isso, Paulo? Dudu? Reserva no Flamengo? É. Seria reserva Pra no você? Flamengo. Em condições normal, não. Em condições de Tite, sim. Pra você? Eu acho que ele seria titular. Pra você, Bruno Titular. Miller? Pra mim, titular também. O Bruninho também tá com a gente dizendo, Dudu é maior no Palmeiras, mais que Abel e Leila Pereira, diz o Bruninho. Menos, Bruninho. Abel, não. Mais que o Abel, não. Mais que a Leila, ele é. Acho que o jogador é maior que qualquer dirigente. É. Né? Mas mais que o Abel, ele não é, não. Mais que o Abel, sim, porque ele é o símbolo da reconstrução do Palmeiras. Só que o Abel, ele tá num patamar bem próximo. Desculpa, mas pra mim o Abel é maior que ele. Pra você, Pedro? Eu acho o Abel maior que ele. E você, Eu acho Paulo? o Abel. Abel. Pra você, Gustavo? Como não palmeirense. Dudu. né? Dudu, pra você? Abel Ferreira. Então vamos lá, a gente vai pro... Essa segunda maior contratação da história do Palmeiras, mais cara. O Maurício é bom jogador, hein, cara? 22 anos e foi contratado para ser o substituto do Luiz Guilherme, que foi vendido. Em tese, ele vai ficar vai jogar, claro, porque são muitos jogos, mas ele vai ser o jogador trabalhado pelo clube para ser o substituto do Estevão. São características diferentes, é outro jogador, mas que joga pelo lado direito com o pé esquerdo. Ele é, a cópia do Veiga. Se vocês pegarem os jogos dele, o mapa de calor, é muito parecido com o Veiga. E esse é o Palmeiras que está fazendo esse planejamento, né? Para ir trocando os seus jogadores ao longo do tempo. O Maurício foi uma antecipação, que era o que o Palmeiras queria fazer com o Aníbal quando saiu o Murilo. O Palmeiras não conseguiu trazer no final do ano, trouxe depois
E o Palmeiras vai fazendo assim, os jogadores vão chegando para substituir aqueles que vão sair. O Riai, que vai ser apresentado hoje, é um jogador que vai entrar no lugar do Marcos Rocha, que não deve ter o contrato renovado no final deste ano, ou, se tiver, vai ter uma extensão até o final do Super Mundial. E só. Então, o Riai, 20 anos, foi contratado para isso. O Leonardo Santos fala, bom jogador, mas por que vi gente no Sul falando que foi importante se livrar dele? Quando o cara vai embora sempre não era tão bom assim. Não, mas é que ele também nunca se firmou no Inter, né, como titular absoluto. Mas é um sempre sentimento foi, saiu, mesmo. entrou. Eu vi esse sentimento ali de uns torcedores e tal, mas pode ser aquela coisa normal de desgaste num clube, que às vezes você... Com 22 anos? Vale lembrar que ele chegou numa troca que foi espetacular para o Internacional. Ele mandou o Potker para o Cruzeiro e trouxe o Maurício em 2020. Né? O melhor Maurício que eu vi no Internacional, aí bate com o que o Massini falou, era o Maurício que jogava mais pelo lado direito, mas sem ser o jogador que vai à linha de fundo, né? O jogador que traz para dentro. Isso aí. O Internacional, quando jogava com o Wanderson pelo lado esquerdo, depois chegou o Wesley e tal, né, para jogar nessa posição, o Maurício pelo lado direito, né? Uma espécie ali de Everton Ribeiro, vai. Não estou comparando o jogador tecnicamente, tá? Estou tentando explicar ali a posição dele no gramado, né? Um jogador que cai mais pelo lado direito. Hoje, você olhando para o Palmeiras, do goleiro ao ponto esquerda titular, fala, pô, não sei se o Maurício vai jogar. Não vai. Mas é jogador para substituir, como disse o Massini, o Estevão depois. Até porque está chegando outro jogador, que é o Felipe Anderson, que também se fez na Lazio e no West Ham jogando pelo lado direito. Tá? Aí é um jogador um pouco mais agressivo para a ponta, né? É um meia pelo lado direito também, mas um pouco mais agressivo. O Maurício é um jogador que vai mais para o meio. Né? Então o Palmeiras está com vários jogadores para essa função aí, para o lado direito. Então já está pensando, já está se planejando para a despedida do Estevão, que acontece após o Super Mundial do ano que vem. Né? Vamos mostrar uma tela aí com os reforços do Palmeiras nesta janela, quer dizer, não só dessa janela, mas desde sempre. Olha lá, provável Palmeiras com os reforços, massa. Suspira feliz e vamos comigo. O Everton, Mike e o Giai, que vai se apresentar ainda hoje, daqui a pouco. Isso aí por enquanto, é Marcos Rocha e Giai. Sem Mike. O Mike é lá na direita, lá na frente. Linha, tá. Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, beleza. Zé Rafael, Richard Rios, ok. Aníbal. Aí, Felipe Anderson e Maurício. O Bernardo acabou de falar. O Felipe vai ter que se adaptar e jogar. Ele jogou também várias vezes, né? Do lado esquerdo. Ele já jogou. Isso. Ele se fez pelo lado direito, a posição em que ele ficou mais confortável, né? Isso, porque aí tem o Estevão, né, cara? Isso. Aí é Estevão e Maurício. Do outro lado é Dudu e Felipe Anderson. Dudu tá contando ainda? Claro, Dudu e Felipe Anderson. Ou Lázaro. Né? Aí tem Lázaro e tem Rômulo para jogar do outro lado. Esse Rony titular aí vai ter torcedor se descabelando, mais que o máximo. E de 9 tem o Rony, o Flaco e o Lázaro também, que o Abel já disse que gostaria de, se precisar, vai jogar de 9. E o Palmeiras ficaria assim. Nada mal, né? Nada mal. Nada mal mesmo. Percebeu que ninguém nem tocou perto do Estevão entre a gente? Aqui a gente nem chegou perto para tentar tirar ele do time. Não vai. Não dá, né? Agora, eu me surpreendi com o Dudu. O cara vai ser... Você acha que ele vai ser utilizado? Vai. Só depende dele. Sei. Depende dele. Entendeu? Se ele ficar com o BB King... Aí, é o último da fila. Mas se ele tiver a fim de jogar bola, se ele se dedicar nos treinos, ele tem bola para ser titular nesse time aí, cara. Ele tem bola. O Dudu tem bola. A dúvida que paira é a lesão. Agora, tem jogador que consegue voltar e jogar. Agora, ele pode jogar diferente. O Dudu é um jogador, para mim, acima da média. Ele não é um super craque, mas ele é acima da média. Então, você pode montar um meio-campo com Aníbal, Rios e Veiga, Estevão, Dudu e Felipe Anderson de falso 9. Felipe Anderson é um jogador muito inteligente, cara. Ele consegue jogar nessas posições. É um bom jogador, cara. Entendeu? Então, cara, o que não vai faltar é opção. Eu conto com o Dudu.
Eu conto com o Dudu. Precisa ver se ele, Dudu, tá afim de fazer a coisa andar. Porque se ele fizer a coisa andar, treinador nenhum no mundo vai querer ter um jogador que decide jogos fora do time. Não tem, a questão não é... A questão do Dudu não é diretamente com o Abel. A questão do Dudu é o comportamento dele. Querer sair, eu quero ir embora, tô cansado, ninguém me pega no colo aqui, ninguém troca minha fralda, ninguém me dá mamadeira, né? Caiu minha chupeta, ninguém pegou. É isso aí, cara. No Palmeiras não tem espaço pra isso, cara. Então, mas ele deixou de ser assim um tempo, não foi? Ou a gente não via? Assim, o Massa diz que acha que é possível, parte da torcida ainda acha que é possível. A dúvida é que é todos os outros. O Dudu não sei se ele acha que é possível, se ele quer dar a volta por cima. A diretoria não me parece também fazer tanta questão. O Abel, como o Massa disse, se não se enquadrar também não vai fazer questão. Então não adianta muitas vezes o parte da torcida, porque eu já não falo nem mais da torcida, porque claramente tem uns torcedores ali que já o tratam como... Não é indiferença, mas de maneira muito mais normal do que era aquela idolatria que tinha. Não adianta essa parte da torcida querer ainda o Dudu, porque tem que saber se ele quer, se o Abel vai querer mesmo, de verdade, e se a Leila e a diretoria também não vai comer, como foi agora esse lance aí, vamos lá, vem Gabigol, te dou esse. Ele cheira uma coisa de peça de troca ali o tempo inteiro, vai ser um cara, pô, você quer? Não, pra mim tudo bem, e aí, o que você tem pra me oferecer? E não aquela coisa, olha, não, hein? Ô, Dudu, você quer ir mesmo? A gente falou 3 vezes pra ele que não queria liberar pro Cruzeiro. Você quer o que você quer? O que você quer? Agora não tem o que você quer. É isso, tá bom, tô te liberando. Mudou muito, assim, a expectativa e percepção da própria diretoria com ele, do Abel com ele. Tem que saber se ele também quer, né? Esse é o meu ponto. Agora, eu acho que tem mais um ponto aí, que é se ele vai voltar nas mesmas condições fisicamente, né? Essa que é a minha única dúvida é essa, porque o resto, bola, ele joga. Identificação com a torcida, com a boa parte, isso muda, cara. 2 gols, um jogo, uma decisão que ele entra e faz o gol, acabou. As pessoas, tudo bem, né? Nem se trata de falar que o erro... eu quis ir pro Cruzeiro, não quis. Cara, é que no Palmeiras hoje não tem espaço para esse tipo de situação, cara. A frase do Abel, todos somos um, é bem isso. É isso, não tem espaço para esse tipo de coisa. É muito claro, sabe? O cara para treinar às 10 da manhã tem que chegar às 7h30. Entendeu? Falou-se muito do Gabigol, eu tenho muita dúvida se o Gabigol vai chegar às 7h30 para entrar às 10, para treinar às 10, se ele vai sair cantando trapper, mudar o nome dele, vestir a camisa do Corinthians. As coisas que ele fez no Flamengo é inacreditável, certo? Então eu não sei aonde está o ponto de convergência, Leila, Barros e Abel com o Gabigol. Agora, Gabigol à parte, vai depender só dele, cara. Do Dudu. Será que é só dele? É só dele. Será, Marcelo? eu ia perguntar isso. Pelo seguinte, a gente acabou de ver a quantidade de jogadores bons que o Palmeiras tem, juntando o elenco atual aos reforços. E a gente olha assim e fala, peraí, o Dudu tá lá no final da fila. Será que ele consegue, per se, recuperar esse, galgar, como dizia Lazzaroni, parâmetros nessa fila? Cara, só assim, pelo esforço. Eu vou me esforçar, tal, não sei o quê, ppp. Por quê? Tecnicamente ele é tão bom quanto. Entendeu? Ele é bom jogador. Só não é melhor que o Estevão. Mas ele joga, ele é melhor que o Veiga. Ele é tão bom quanto o Felipe Anderson. Entendeu? Veja, são 75 jogos no ano. Mas... Agora, vai ter jogo para todo ano, para todo mundo. Eu concordo com você. Vai ter jogo para todo mundo. É uma coisa que ele dá azar para mim. É esse monte de opção. Ele não tá em qualquer elenco. Sim. Porque no Corinthians ele é ser o dono do time. Claro. Sabe assim? Mudou. Então, no Palmeiras, ele tecnicamente é mais um mesmo. Vamos olhar. Não é o. É isso que talvez ele tenha que compreender. É olhar para trás mente. O que significa o Dudu? Dudu foi uma contratação. Ele veio do Grêmio, né? O Palmeiras deu chapéu lá no São Paulo, no Corinthians e tal.
é o símbolo de uma reconstrução. Isso. O Dudu foi muito importante na Copa do Brasil 2015 e outras conquistas. Ele é um jogador muito importante, mas ele sempre foi fio desencapado. Sempre foi. Dentro e fora do campo. Eu ia falar, fora dando umas brechinhas também e tal. Muitas, né? Muitas, né? Então, assim, ele cresceu dentro do Palmeiras como ser humano e como jogador, e isso é louvável. Muito bom. Só que ele sempre foi tratado pelo Felipão como pai. Com o Cuca, lembra? O Cuca deu uma estressadinha, trouxe ele de volta. Lembra disso? Tal, beleza. Então, ele está acostumado a ter um tratamento diferente. E com o Abel Ferreira, a comissão técnica do Abel e a presidente do Palmeiras atual, não tem essa. Ele já jogou com o Abel? Já, claro, foi campeão da Libertadores com o Abel, cara. Então alguma coisa... Entendeu? Mas lembra quando ele... Então, peraí, lembra quando ele chega, que o Abel começa a tirar o Dudu, e ele vai pro banco e fala, sempre eu, bico. O Abel, entendendo o tamanho dele, foi lá falar com o Dudu na casa dele, foi num churrasco, chamou ele para almoçar, explicou o que significa, por que tira. Entendeu? É uma filosofia de trabalho. A gente pode não gostar da filosofia, a gente pode não concordar com a filosofia, a gente pode querer o Dudu, pode querer o fulano, cicrano, beltrano, mas tem uma filosofia que tem acertos e erros. Não foi Tabata, Tuesta, Navarro, erros. Dá para dizer que Piquerez, Aníbal e Murilo são erros? Não. É assim que se faz a gestão de um clube. Só que é muito tempo um treinador, 4 anos, por padrão brasileiro. É muito tempo. Entendeu? Então fica qualquer erro, salta aos olhos. Porque o que faz bem feito passa a ser comum. Não tem uma... Pô, agora chegou um treinador, olha que, acertou bastante, tirou lá de trás, foi lá, brigou pelo título, como foi o Vitor Pereira no Corinthians, entendeu? Então, assim, é diferente. Quantas vezes vocês viram no futebol brasileiro você contratar um lateral de 20 anos no futebol argentino para jogar daqui a um ano? Pode ser que ele coma a bola aí e coloca os dois no banco, tudo bem. É para isso que foi contratado, mas o pensamento é esse. Então, o Dudu, talvez pela primeira vez, esteja num ambiente competitivo, onde ele não é diferente dos outros. Porque ele não vai ser diferente dos outros, ele só vai jogar no Palmeiras se ele fizer igual ou mais que os outros. Não é porque ele é o Dudu e é símbolo da reconstrução e muita gente tem ele tatuado no braço, na perna, não sei o quê. Mesma coisa você que está tatuando o Abel Ferreira. Meu irmão, o Abel vai embora do Palmeiras um dia. O que leva é o que veste, é a camisa, não é quem está dentro. Então, essa questão está sendo tratada e acho que a presidente do Palmeiras também tem que compreender que ela não é presidente de uma agência do Correio. Entendeu? Não é a mesma coisa. Demitir o Dudu não é a mesma coisa que mandar embora o Paulo Massini, que é o carteiro. É diferente, porque tem milhares de pessoas que amam o jogador, tem milhares de pessoas que têm ele como ídolo. Tem paixão por trás, né? Paixão por tudo. Então, acho que ela deveria agora tirar um pouco o pé e deixar na mão dele. Ele que vai ter que entregar, ele que vai ter que fazer a coisa acontecer. Com 70 jogos, você está uma semifinal de Copa, não vou nem falar de Libertadores, Copa do Brasil. Tá 0-0 o jogo, com 15 minutos do segundo tempo, você coloca o Dudu. É melhor colocar o Dudu ou o Breno Lopes? É melhor colocar o Dudu ou o Rony? É melhor colocar o Dudu ou o Flaco Lopes? Por Deus, né? Então, ele pode sair com 70 minutos de jogo e entrar o Felipe Anderson, entrar o Lázaro. Cara, depois de decidir o jogo... eu não entendo isso mais, cara. Não entendo isso no futebol brasileiro. Isso é um exemplo que todos os clubes deveriam seguir. Mas para você seguir, você tem que estar com a vida em dia, você tem que estar com um trabalho bem feito lá atrás, que ninguém tem privilégio, nem o Hendrick. O Hendrick é um jogador vendido para o maior clube do mundo. 7h40 da manhã, o cara tava chegando lá, o treino é às 10. Tem que fazer uma série de coisas antes de ir pro campo e bola. Só uma pergunta, e aí queria ouvir de todos vocês.
Mas o Dudu, alguma vez ele não fez isso? Não tô falando que não fez. Ele não me parece um cara... O problema é o... Mais ou menos como o Gabigol, meio loucão, agora vou cantar rap. E aí, mas quem que foi atrás do Cruzeiro pra sair do Palmeiras? Fui eu? Eu acho que essa foi a grande mancada que ele deu. Eu acho que existe... E aí quando ele dá esse... Só, rapidinho, só passa a bola pra você. E aí quando ele faz esse movimento de ir para o Cruzeiro, a sensação que eu tenho, me parece uma barbeiragem tamanha que eu só posso imaginar que ele sentiu que no Palmeiras não estava dando mais para ele. Ou e aí, então, deixa eu me virar aqui. Ou então o Palmeiras não estava entregando aquilo que ele imagina que deve ser entregue. Dinheiro. Não, dinheiro, prestígio, porque dinheiro maior, ele já tem o maior contrato no futebol sul-americano. Então, mas não é isso. Mas ali ele tem mais prazo. 5 anos, cara. É. Prazo. O contrato dele termina em dezembro do ano que vem, Isso. mais um se ele jogar a metade dos jogos. O que já é uma bondade, né? Vamos lá. Sim. Tudo bem, ele se machucou, a obrigação do Palmeiras é cuidar dele. Tudo bem, ninguém tem que obrigar o jogador a ficar mais 10 meses, porque ficou 10 meses machucado. Isso é ridículo, né? Mas que o Cruzeiro ofereceu pra ele, além de ser a mesma bala, 2 anos pra frente. Aí você pega aí 2 contos por mês vezes 26. Ia ter luvas São mais embutidas 50 ali pau, no negócio e tal. Deixa eu só dar uma pingada lá na academia, porque o Giai, estamos falando aqui sobre contratações, sobre o time, está sendo apresentado. Está aí o Giai sendo apresentado no Palmeiras nesse momento. Bernardo, você estava falando ainda sobre o Dudu e tal, mas enfim, chega mais um pro time fortíssimo que o Abel já tem. Na linha do que falou o Mancini, né? Para ser preservado num primeiro momento, acredito eu, e depois entrar no lugar do Marcos Rocha, ser o sucessor natural do Marcos Rocha. O Giai pode jogar em 4 posições diferentes, né? Mas retomando aqui a questão do Dudu, se você me permite, Tironi, Dudu, o Palmeiras fez uma coisa muito bem feita em 21. Quando ganhou a Libertadores, havia jogadores em final de contrato, né? Felipe Melo, Jailson, William Bigode e tal, e aí, na transição Galhote e Leila, ficou definido que havia acabado o ciclo desses caras no Palmeiras. E eles saíram. E o Palmeiras continuou sendo um time extremamente competitivo, ganhando o bicampeonato brasileiro, aquela coisa toda. Eu acho que o ponto é esse. O contrato do Dudu vai acabar no final de 25 e, pelo que a Leila fala, não vai ser renovado, né? A questão é saber o momento de que a trajetória de um ídolo do clube chega ao final. Isso é muito importante. Não sair renovando o contrato, por exemplo, como o Corinthians fez com o Fagner, aí é um outro contexto, mas pelo que o cara já fez. E sim renovar o contrato pelo que o cara pode fazer ainda com a camisa de tal clube. Essa avaliação é muito importante. Então, assim, chegar em 2025, vamos tirar a questão da Leila, que de repente falou com o estômago diante de toda a situação, envolvendo o Dudu e a ida frustrada dele ao Cruzeiro. Ele se frustrou, ele queria ter ido. Depois ele recuou. Mas qual vai ser o momento exato dessa ruptura? Porque vai chegar um momento. O Abel vai sair um dia, o Dudu vai sair um dia, cara, né? Então, o importante é fazer a avaliação. Aí é um contraponto em relação à questão da paixão envolvida, mas tem de haver ali um balanço e uma pensata sobre isso. Fala, o Dudu é capaz de entregar ainda? De que forma vai sair, né? Cara. Porque o Palmeiras não esperava. O Palmeiras contava com o Dudu para esse ano, gente. Sempre contou com o Dudu para esse ano. O que surpreendeu muito, isso é informação, tá? Surpreendeu muito a gestão. Ele querer ir embora. A ida dele ao Cruzeiro, né? O querer... Gente, ele tava tudo certo. Ele voltou atrás por causa dos filhos. E porque talvez ele tenha percebido que ele tem esse tamanho, né? E não percebeu antes. Por que não percebeu antes? Porque o Palmeiras foi claro na renovação com ele. Você vai renovar por 24 e 25 e mais um ano se você jogar a metade dos jogos de 25. Porque foi antes da contusão. Porque é assim que o Palmeiras funciona. Entendeu? O Marcos Rocha. Por que o Marcos Rocha teve o contrato renovado? Porque em termos de potência muscular, não estou falando de idade, nem resistência, nem velocidade. Não estou falando de idade nem velocidade, estou falando de resistência muscular. Muita gente, muito torcedor do Palmeiras se queixa que o Mike tem que ser titular.
O Mike é titular do Palmeiras, da lateral direita. Você veja que em jogos maiores ele vai jogar. O problema do Mike é que ele já tem contusão de joelho e ele é diferente, a compleição física dele é diferente do Marcos Rocha. O Mike, 3, 4 jogos seguidos, não aguenta. Por isso que ele entra como opção na vaga do ponta e quando o Marcos Rocha faz 2, 3 jogos, ele sai para a entrada do Mike como lateral, como terceiro zagueiro na saída de bola e lateral pela direita. Isso é trabalhar no limite da ciência. Muitas vezes o torcedor não entende isso. Muitas vezes dá certo, muitas vezes dá errado, como deu lá no Sul, quando o Marcos Rocha perdeu a bola e o Palmeiras tomou 1-0. Não é difícil de entender o que está sendo feito lá. Desde que o Abel chegou, e o Abel também teve muita dificuldade para entender o que estava ali. O Dr. Mallorca, que já infelizmente faleceu, foi o artífice dessa ideia de tratar o jogador de futebol em todas as suas valências, né? Psicológico, fisioterapia, o psicológico, o técnico, o tático, tudo dentro de um mesmo contexto. É um olhar sistêmico do atleta como um todo. E o Abel demorou um pouco para entender isso, sabe? Teve lá conversas com o Dr. Mallorca para entender o que estava acontecendo. Então, isso tudo é uma ideia que o Palmeiras executa, né? E que o jogador, cara, ele precisa estar enquadrado nisso. Senão não joga, meu irmão. Vai ser negociado. Veron, Patrick de Paula. Dos caras que fizeram gracinha antes do Mundial lá, ele viajou para um Mundial com o Jailson, cara. E deixou os moleques de fora. Por quê? O único que foi resgatado foi o menino. Ele e às vezes acha que joga mais bola do que joga, né? Oi? Às vezes acha que joga mais bola do que joga. Tem passarinha também durante o jogo, entendeu? Fica lá, meu Deus. Então, cara, é um jeito de ser e estar. Agora, neste jeito tem acertos e erros, não tem perfeição em nada. É um modelo, é um jeito de ser de um time de futebol. Isso o torcedor do Palmeiras deveria ter orgulho. Porque ganhando ou perdendo, você tem uma ideia que está posta. Que é o que eu sempre cobrei aqui do Flamengo. Aí fica troca treinador, não vai. É preciso pegar uma ideia e ir com ela pelo menos 1 ano e 2 meses para ver como funciona. O Joe aqui tem a solução, tá? Ele fala o seguinte: o Corinthians deveria resolver o problema de todo mundo. Contrata o Rames, o Gabigol e o Dudu. Reforça o trio, reforça o Corinthians, pá. E resolve a questão. E um novo departamento jurídico. Fala. Posso falar um negocinho sobre o Rames? Ou não... Pode, a gente vai falar também sobre o Rames. Também? Quer falar agora? Pode falar. Não, então aguardemos. Tá, a gente já fala sobre o Rames já. Se a gente não falar, eu ponho a palavra para você. O que a gente vai falar agora é citado aqui pelo Joe do Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras fechando aí um pacotão de reforços para o restante da temporada. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.